Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. De volta aqui para mais uma mensagem que vem de Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza para você deixar o seu joinha, para você compartilhar, tá? E se você ainda não é, se inscreva, deixa o seu joinha também, tá? Compartilhe. E hoje o título da nossa mensagem é um título polêmico, né? O título é Instrumentos Emprestados, tá? Uma mensagem que já faz um tempinho que está aí no meu coração. E Deus, Ele me concedeu esta oportunidade de transmitir. Sabe, meu amigo e minha amiga, uma coisa que eu sempre tenho falado nos meus ensinamentos pelo Espírito Santo, nos cultos até que eu faço, né? E teve um culto que eu fiz, que eu tive a oportunidade de pregar, que eu falei exatamente sobre essa palavra, sobre salvação, que eu uso, né, o microfone da igreja, né? Eu não tenho o meu microfone particular, né? Não estou dizendo esse que eu estou usando para gravar, mas o microfone que eu uso no púlpito, né, nos cultos públicos, né, nas reuniões presenciais. Então eu uso o microfone da igreja, um microfone que não é meu, né? E eu falo muito isso para o pessoal, que o microfone eu posso usar ele, mas eu não tenho direito nenhum de pegar ele e levar para casa e carregar comigo. Por quê? Porque o microfone não é meu, é da igreja. Ou seja, eu pego ele emprestado para poder usar, mas ele não é meu, né? Então, por que o título da nossa meditação é esse? Porque exatamente é o que acontece na obra de Deus. Existem muitas pessoas que são usadas por Deus, que fazem prodígios, que fazem maravilhas, que operam milagres, libertações, né, no nome de Jesus, mas elas não são de Deus. Elas são instrumentos emprestados. Ah, mas por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas, porque Deus ele vai salvar uns e outros não por escolha própria? Não. Nós que fazemos por onde ser escolhidos por Deus. A Bíblia diz que há muitos chamados e pouco escolhidos, mas somos nós que fazemos a nossa parte, fazemos a vontade de Deus, que nos colocamos como escolhidos de Deus, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem ser escolhidas. Elas foram chamadas. Jesus tem usado ela muito, Jesus tem feito da vida dela, né, um vaso, vamos assim dizer, mas essas pessoas, elas não são de Deus. Por que não são de Deus? Porque escolheram fazer o inverso da vontade de Deus. Escolheram fazer a sua própria vontade, escolheram andar no caminho errado, né? Por exemplo, você lembra do Judas Iscariotes, né? Você sabe que o Judas Iscariotes, ele era discípulo de Jesus. A mesma autoridade que Jesus deu para os 11, depois Jesus chamou mais 70, foi a mesma autoridade que o Judas Iscariotes tinha.
Mas você pode ver na palavra de Deus, né, no Evangelho de João, que no capítulo 13 em diante, você vai ver que Judas, ele não era uma pessoa de Deus. O evangelista João deixa bem claro que o Judas era bandido, era ladrão, roubava das ofertas, né? Mas ele era um discípulo, era usado por Deus. Então, meu amigo e minha amiga, existem pessoas que elas vieram para a igreja, que elas se tornaram religiosas, que elas, enfim, supostamente, né, dizem que são de Deus, mas não abandonaram o seu erro, não abandonaram o seu mau caráter, né? Então, essas pessoas podem até ser usadas por Deus, porque aquele que se deixa ser usado por Deus, Deus vai usar. A obra de Deus precisa ser feita, né? O apóstolo Paulo, ele até chega a dizer que muitos pregam o evangelho por inveja, por vaidade, né? Mas importa que o evangelho seja pregado. Só que isso não vai trazer para a pessoa a salvação. Às vezes muitas pessoas se enganam muito, né? Porque vê um homem de Deus lá, supostamente de Deus, né? Libertando, curando, sendo usado na palavra. E às vezes a pessoa até o aplaude, falando, nossa, mas o fulano, ciclano, é uma pessoa de Deus, hein? Porque o demônio manifesta, o demônio fica de joelho, o demônio faz isso e aquilo outro, a pessoa é curada, a pessoa, ele ora por cura, ele ora por libertação, ele é usado tremendamente na palavra. Muitos hoje se iludem muito com isso. Mas Jesus alertou lá em Mateus capítulo 7, verso 20 em diante, que nós não conheceríamos quem é de Deus pelas obras, pelos dons, né? Pelo fato da pessoa ser usada por Deus. Não. Até então, Jesus falou que nos últimos tempos apareceriam muito falsos cristos. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, que apareceria falsos Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido. E hoje em dia aí, o que mais tem são pessoas que batem no peito, falando que é ungida de Deus, falando que tem a unção de Deus, falando que são de Deus, até gostam de ser aplaudida, reverenciada, tratada com honra, né, que falam bastante de si mesmo, batem, como eu já falei agora, batem no peito, eu sou ungido de Deus, eu sou ungida de Deus. Então, hoje é o que tem bastante. Igrejas que estão abarrotadas de pessoas atrás de milagres, curas, porque muitos hoje vão nas igrejas não interessados em servir a Deus, mas interessados em receber algo, milagre, cura, libertação, prosperidade, e às vezes acabam sendo enganados por esse tipo de pessoas, né? Porque se deixam atrair, acham que porque o pregador ele está sendo usado por Deus, acham que ele é de Deus. E não é bem assim que Jesus ele nos mostrou. Porque a Bíblia não deixa detalhes sobre Judas quando ele foi enviado, mas a Bíblia diz que ele foi enviado. Jesus deu autoridade para o Judas expulsar demônios. Jesus deu autoridade para o Judas curar, pregar. A Bíblia não fala detalhes, mas eu acredito que Judas pregou também. Judas expulsou demônios, curou. Mas quem que era o Judas? Foi o que eu acabei de falar.
Judas era um mau caráter. Então existem pessoas hoje que elas são usadas por Deus e são muito usadas mesmo. Fazem tremendos milagres, tremendas curas, tem uma palavra profética, é bastante usada por Deus. Mas, meu amigo e minha amiga, não se iluda, né? Não se iluda. Não se iluda pelo fato da pessoa ser usada por Deus. Mas no versículo 20 de Mateus 7, a Bíblia diz que Jesus diz que a gente ia conhecer essas pessoas pelos seus frutos. Ou seja, pelas ações dessas pessoas, pelaquilo que elas iriam fazer, pelo seu caráter, vamos assim dizer. E hoje tem aparecido aí muitos mau caráteres. Até com a vinda da internet, né, rede social, infelizmente, hoje tem aparecido muito podres aí de pessoas que se dizem de Deus e não é, que se esconde atrás da Bíblia e falam que estão sendo perseguidas, quando não estão sendo perseguidas, mas estão procurando perseguição, estão sendo apresentados os seus frutos podres, nojentos, né? E muitas pessoas têm sido iludidas, porque eu repito, são pessoas que muitas das vezes vão atrás de milagres, não quer saber de Deus, não quer saber de estudar a Bíblia, não quer saber de compromisso com Deus, e vão atrás de milagres e acabam sendo iludidas por esse tipo de pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, são instrumentos emprestados. Ou seja, são pessoas que são usadas por Deus, mas elas não são de Deus, né? Aí no versículo 21 de Mateus 7, né, no versículo 20, Jesus fala, né, que você vai conhecer pelos frutos. Versículo 20. Né? No versículo 21 ele fala, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, por que esse tipo de pessoas não vão entrar no céu, no reino de Deus? Porque elas não fazem a vontade de Deus. São pessoas que estão dentro de uma igreja, estão atrás de um púlpito, são líderes, muitas das vezes, grandes líderes, mas ainda não estão na vontade de Deus. Estão vivendo a sua própria vida. Muitas das vezes vivendo uma vida de pecados, enganos, fazendo aquilo que Deus abomina, né? Então, por isso que elas não vão entrar no reino de Deus. Mas mesmo assim, ainda são usadas por Deus, porque dom é dom, né? Dom é dom. Existe a diferença entre o Espírito Santo habitar na vida de alguém e o Espírito Santo apenas entrar para usar, né? Por exemplo, assim como às vezes uma pessoa pode ser usada pelo diabo, mas não significa que ela é o quê? Endemoniada. Por exemplo, Pedro. Você sabe que o Pedro teve um tempo da vida dele que o diabo usou. Lembra quando Jesus queria ir para a cruz e o Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo? E Jesus virou para o Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, o Pedro não era endemoniado, mas o diabo se aproveitou daquela fraqueza de Pedro, daquele momento do Pedro, e usou. Né? Ou seja, o Pedro não vigiou, o diabo acabou usando. Mas não significa que ele era endemoniado. Porque o único discípulo que Jesus chamou de diabo foi o Judas, nenhum dos outros. Né? Então, meu amigo e minha amiga, da mesma forma, às vezes o fato da pessoa ser usada por Deus não quer dizer que ela é de Deus. O Espírito Santo não habita nela. O Espírito Santo pode, naquela hora, entrar na vida dela e usar ela, né? E usar ela para determinada obra, mas o Espírito Santo não habita nela, porque o Espírito Santo não trabalha um dia, não trabalha não, perdão.
O Espírito Santo não habita onde há sujeira e imundície, né? Mas o Espírito Santo pode usar. A Bíblia diz que Deus usou de uma mula para falar com quem? Com Balaão. Então, o Espírito Santo entra ali e usa, né? Mas não significa que ele vai habitar na vida da pessoa. É muito diferente. Agora, aquelas pessoas que são de Deus, não. Aquelas pessoas que são de Deus, ela tem o caráter de Deus. Ela tem a presença de Deus. Ela não é só usada por Deus, mas ela tem os frutos do Espírito Santo. Ou seja, ela vai agir igual a Deus. Os frutos não, perdão, o fruto, porque é só um fruto que o Espírito Santo dá, que inclui um monte de coisa, né? Benignidade, amor, mansidão, enfim, por aí vai, né? Então a pessoa ela tem o próprio Deus morando dentro de si, o próprio Espírito Santo. Então ela tem o caráter de Deus, porque ela vive uma vida de santidade com Deus. Agora, as pessoas que são instrumentos emprestados, não. O Espírito Santo não habita nela. Apenas usa para aquele momento, para aquela hora, mas não moram dentro da pessoa. Tá bom? Então a nossa mensagem está aqui, ó, versículo 22. E esses tipos de pessoas vão querer argumentar com Jesus naquele dia, né? Ou seja, elas estão erradas, né? E vão querer estar certas, olha só, né? Nem no dia do juízo essas pessoas vão cair na real, né? Oh, meu pai. 22, olha lá. E não é poucos não, meu amigo e minha amiga, são muitos. Eu costumo falar que eu não me iludo com muita igreja aberta. Graças a Deus tem novas igrejas se abrindo, o evangelho tem crescido, graças a Deus por isso. Só que eu tenho a ciência que nem todos são de Deus, nem todos vão ser salvos, né? E o próprio Cristo falou, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós, ou seja, não pregamos a tua palavra, porque a maior profecia é a palavra de Deus, né? Não profetizamos nós em teu nome, olha lá, e em teu nome não expulsamos demônios. Olha só, foram pessoas que foram usadas na libertação. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, operaram tremendos milagres, né? Mas no versículo 23, então eu direi abertamente, ou seja, na transparência, claramente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No 23, tá? Termino no 23. Mateus 7, 22 e 23. Mas você pode começar no 20, Mateus 7, 20. Começa no 20 até o 23. Então, você vê, Jesus falou que essas pessoas naquele dia vão querer argumentar, mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós libertamos pessoas, nós pregamos a tua palavra. Tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né? Que ela acha que ela é usada por Deus, que Deus está levando em conta o pecado dela, a imundície dela, e não é assim. Porque iniquidade, o que é, meu amigo e minha amiga? Iniquidade é quando o pecado se torna algo normal, quando a pessoa não sente dor mais pelo pecado. O pecado não incomoda. E tem pessoas que não se sentem incomodadas mais com o pecado. Ela mente, ela rouba, ela desvia dinheiro das ofertas, ela vive um relacionamento extraconjugal, vive de aparência, maltrata, briga, xinga, fala palavrão, escuta músicas indecentes. E ela acha que pelo fato dela ser usada por Deus, ela acha que Deus está encobrindo o erro dela e tá levando em conta. Tem gente que até fala, não, mas Deus me usa assim. Essas pessoas, elas estão com a mente fechada.
Porque nesse dia ela vai querer argumentar isso. Ah, Jesus, mas eu fui usado nas tuas mãos, eu preguei tua palavra, expulsei demônios. E Jesus simplesmente vai falar para ela, eu não conheço vocês. Em outras palavras, vocês nunca foram meus. Vocês praticaram iniquidade, ou seja, vocês aceitaram o pecado como algo normal. O pecado nunca incomodou vocês. Então, meu amigo e minha amiga, vigie, procure ver os frutos, tá? Uma pessoa de Deus, ela não é conhecida pelas obras que ela faz, pelos dons que ela tem de Deus, mas ela é conhecida pelos frutos. Tá certo? Então fique com esta palavra, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Deus abençoe.